PM volta a matar mais no Rio. Cresce o número de mortes em ações policiais no estado. Surto de conjuntivite se espalha pelo interior. Depois da região serrana, assusta agora moradores de Macaé. Menina de 13 anos foge de casa e família mobiliza a cidade de Petrópolis para reencontrar a filha. Terça-feira, 3 de abril, tá no ar o SBT Cidade. Olá, muito boa noite, bem-vindo ao nosso Jornal Noticiário Noturno, único com informações de todo o interior do Rio e também da capital, para você ficar, claro, muito bem informado. E a gente começa a edição de hoje falando do afastamento do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Aloísio Neves. Uma gravação confirma que ele recebia uma mesada de R$100 mil do ex-governador Sérgio Cabral. O material foi entregue à Procuradoria-Geral da República. Acompanhe. Aloísio Neves é um dos alvos da Lava Jato no Rio. Num trecho da conversa, o empresário Marcos Andrade Barbosa Silva questiona o ex-presidente do TCE sobre o recebimento de uma mesada dada pelo ex-governador Sérgio Cabral. O valor de R$100 mil teria sido pago pelo menos 87 vezes entre janeiro de 2017 e março de 2014. Você não tem receio daquela mesada que ele te dava de 100 mil por mês? Quem te trazia aquilo? O Hudson no final. E antes? Era aquele Zé Luiz que trazia para preso. Esses caras tudo vão fazer delação, não vão? Mano, bom, nesse aspecto acho que é muito pequeno, não sei se você me entendeu. A minha relação pessoal com o Cabral só me trouxe prejuízo no bom português. E você sabe disso. Essa ajuda, como é que vai provar? A gravação foi realizada no dia 13 de dezembro de 2016 e faz parte do material entregue pelo empresário no acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Aloísio também teria pedido, em apenas uma obra, propina de R$450 mil entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017. Neves foi afastado da presidência do TCE por ordem do Superior Tribunal de Justiça em março do ano passado, quando foi deflagrada a Operação Quinto do Ouro. O conselheiro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Olha, essa rede de corrupção do Cabral não tem fim, né? Tentáculos para todos os lados, muita gente envolvida. E o dinheiro público, quero saber quando ele vai voltar para os cofres públicos. Quando esse dinheiro vai retornar para ser investido aí em educação, em saúde, em transporte, em coisas para a população, né? A gente está só de olho, só acompanhando. Cresce o número de mortes em ações policiais no estado do Rio. Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são de fevereiro deste ano. A gente acompanha agora na reportagem. Roda. O aumento do número de mortes pelas mãos de policiais foi de mais de 17%. Passaram de 85 em fevereiro de 2017 para 100 este ano. A boa notícia é que caíram os casos envolvendo vítimas de morte violenta. Foram 57 a menos, cerca de 9%. Nesta categoria, que inclui latrocínio, lesão corporal seguida de morte e homicídio decorrente de intervenção policial, entraram também os assassinatos dolosos, que tiveram queda de 13%. Já os roubos de carro subiram 11,8%, cerca de 500 a mais. O registro de outros crimes, de acordo com o ISP, foram prejudicados devido à greve da Polícia Civil entre janeiro e abril do ano passado, com notificações atípicas para o período, dificultando a comparação. Só os crimes mais graves foram contabilizados. Mas a produtividade policial aumentou em fevereiro, mês que começou a intervenção federal no Rio no dia 16. O número mais positivo foi a recuperação de veículos, 95 a mais, uma alta de mais de 40%. Também subiram a quantidade de armas apreendidas, apreensão de drogas e o cumprimento de mandatos de prisão. Tem que avaliar esse número, né? O número de mortos em ações da polícia. Gente inocente não deve morrer nunca. Bandido deve se evitar, né? Mas, quando morre bandido, eu, sinceramente, não tenho pena. Bondes do mal na Baixada Fluminense. Em Belfor Roxo, traficantes andam com armamento pesado em carros roubados. A Polícia Civil está investigando um vídeo que circula nas redes sociais. Os caras todos armados, com fuzis. Quem conta pra gente é o Jackson Silva. Veja aí.
O comboio de carros que aparece na imagem é de traficantes fortemente armados. Os bandidos usam 5 carros de luxo, circulam tranquilamente e exibem os fuzis em plena luz do dia. As imagens teriam sido gravadas nesta segunda-feira em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. 2 suspeitos já foram identificados. As imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil. O chamado bonde do tráfico passou por 2 avenidas importantes do bairro Bom Pastor. As imagens foram gravadas a poucos metros de um terminal rodoviário, um dos mais movimentados da região. Quem vive aqui denuncia que a ação dos bandidos virou rotina. Aqui todo dia tem assalto, arrastão, direto. Não pode nem sair mais de noite, tem que ficar preso dentro de casa. Desde o início do ano, mostramos que a população de Belfor Roxo está refém dos criminosos. Famílias são assaltadas a qualquer hora do dia. É os 3 assaltos por dia. Belfor Roxo está entregue arrebarado, em termos de segurança. Vários bairros de Belfor Roxo foram invadidos por traficantes. As áreas passaram a ser disputadas por facções rivais. A violência mudou a rotina de quem mora no município. Eu lembro que na época, quando eu era mais novo, podia ficar na rua até tarde, brincando com as crianças, jogando bola. Hoje em dia, 8 horas da noite, 9 horas da noite, já não tem mais ninguém na rua, com medo da violência, né? E a intervenção federal, que acontece na capital, em algumas regiões metropolitanas, não vai para a Baixada Fluminense. E aí fica desse jeito. Claro, o bandido vai lá, coloca a arma na mão, sai com um fuzil, armamento de guerra, né? Diga-se de passagem, sai lá circulando numa caravana do tráfico e não dá em nada. No próximo bloco é o seguinte: surto de conjuntivite se espalha no interior do estado depois de Petrópolis, Macaé sofre com a doença. Não sai daí, eu te trago isso e muito mais já já. Voltamos no intervalo. Olha esse assunto aqui. Macaé segue com o surto de conjuntivite. Os postos de saúde de lá estão lotados. A reportagem é dela, de Bárbara Storck. Pode rodar. Os óculos escuros se tornaram companheiros inseparáveis. O soro fisiológico virou fundamental. Na segunda-feira eu comecei a acordar com uma irritação na vista, né? Uma secreção que eu não estava conseguindo abrir o olho. Só que imediatamente eu lavei e eu comecei a sentir aquela pequena areiazinha, né? Como se eu tivesse com um cisco debaixo dos olhos. Douglas até que tentou fugir, mas não conseguiu. Pegou conjuntivite e entrou para a estatística. Na verdade não tem como correr, não acho que não tem como fugir porque essa fase agora de março, geralmente é uma fase bem conhecida por isso, pela conjuntivite. Mas o jeito mesmo é a gente tentar se precaver o máximo possível. O Alejandro, de 13 anos, também foi contaminado. Os olhos vermelhos não param de incomodar. Eu comecei a sentir meu olho arder, aí eu comecei a coçar. Aí foi na hora que meu olho começou a ficar vermelho. Aí foi na hora que eu sabia que eu estava com conjuntivite, que coça muito. Eles fazem parte dos milhares de moradores de Macaé que foram infectados. Macaé possui ao todo 6 unidades de saúde e dados da prefeitura apontam que cada uma delas tem registrado, em média, 200 casos de conjuntivite por dia. Foi somente esta semana que o número nos atendimentos começou a registrar uma pequena queda. O HPM é o hospital que tem ficado mais lotado. Somente nele, desde o final de fevereiro, quando o surto começou até agora, foram 6.000 atendimentos a pessoas afetadas pela conjuntivite. Mas calma, a tendência é que tudo se amenize com o tempo mesmo. Até lá, vale lembrar que a prevenção é o melhor remédio. Nada de compartilhar objetos pessoais como maquiagens e toalhas e nunca esquecer de lavar bem as mãos. Veja só que situação, né? Petrópolis, agora Macaé, realmente essa mudança de clima sempre traz aí a conjuntivite, mas há muito tempo a gente não viu um surto desses. E hoje faz um mês que o bairro Caxambu, em Petrópolis, foi devastado pela chuva. Os moradores seguem tentando normalizar a rotina. Mas até ônibus, muitas localidades estão sem. Muitas casas ainda correm o risco de desabar. A gente foi lá conferir toda essa situação por perto. Veja. A chuva passou, mas os problemas deixados por ela permanecem. Aí vem a chuva, nós abandonamos tudo e vamos lá para baixo, porque nós estamos com trauma. Como é que está esses barrancos? De uma hora para outra isso desce tudo. Há um mês, uma cabeça d'água atingiu a região do Caxambu, em Petrópolis, e provocou uma enchente devastadora. O temporal daquele dia 3 de março foi tão forte que o rio não deu vazão.
A enchente invadiu o bairro e saiu levando tudo que tinha pela frente. Aqui neste ponto foi onde parou o carro do agricultor Danilo de Oliveira Santos, de 30 anos. Ele morreu na enchente e o corpo dele só foi encontrado a mais de 20 quilômetros daqui. Quem sobreviveu tenta recuperar o pouco que restou. Dona Simone mora na localidade de Três Pedras. Ela perdeu tudo na enchente. A casa dela foi interditada e a luz cortada. A agricultora não recebeu aluguel social e teve que permanecer no imóvel, que está em risco. Estou dormindo ali no sofá que tem na sala, eu e meu marido. A senhora não tem medo de ficar aqui? Eu tenho medo, mas vou ficar onde? Nesta terça-feira, encontramos funcionários da prefeitura trabalhando, mas ainda há muita coisa revirada. O acesso está prejudicado e não permite a passagem do ônibus à região de Três Pedras. Por isso, Dona Claudete precisa caminhar um longo trecho, mesmo tendo um problema no joelho. Aí tem que descer a pé daqui na rua principal. Dona Maria procura recuperar a casa que também foi atingida. Aos poucos ela tenta voltar à vida normal, mas ainda é difícil esquecer o que viu. Eu moro aqui há quase 40 anos, nunca vi nada igual. Choveu muito? Muita coisa. Veja só, né? Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que desde o primeiro momento vem atuando na recuperação de áreas atingidas pelo temporal. O município aguarda a liberação de R$4,5 milhões de reais do Ministério da Integração Nacional para custear ações de limpeza de córrego, galerias e redes de drenagem, também a recuperação de vias públicas e a proteção das encostas. Agora, questionada sobre a situação das famílias, a Secretaria de Assistência Social informou que vai encaminhar nesta quarta-feira uma equipe até o bairro. A gente fica aguardando, assim como os moradores, que essa situação seja resolvida. R$450 em notas falsas. Um homem foi detido com esse montante na cidade de Búzios. Ele foi pego quando tentava pagar uma boate na Orla Bardot. Os seguranças lá do local acionaram então a polícia. Agora, o suspeito de 25 anos foi levado para a DP e encaminhado para a sede da Polícia Federal de Campos dos Goytacazes. O cara está aí tentando passar a perna, achando que é porque é cidade do interior, todo mundo vai cair, né? E olha, um foragido da Justiça por roubo foi detido pela polícia nessa madrugada na Via Dutra. Ele estava na altura de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele estava em um ônibus e seguia para Salvador. Vamos à Serra, coloca aqui já a nosso querido Carlos. Hoje não é a Tassi, hoje é o Carlos Miranda que vai falar com a gente. Boa noite, Carlos. Esse acusado aí, ele era procurado por qual crime? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. O acusado tinha contra ele um mandado de prisão pelo crime de roubo à mão armada. O caso aconteceu em 2015 no estado da Bahia. Ele foi preso na madrugada de hoje durante mais uma ação da Operação Égide da Polícia Rodoviária Federal. Ele estava em um ônibus que seguia de Campinas, em São Paulo, para Salvador, na Bahia. O preso foi conduzido para a delegacia de Itatiaia, Salutiel. Tá legal, Carlos. Obrigado pelas informações. É a polícia atuando quando dá nas fronteiras, né? Pouco policiamento nas fronteiras dos estados, nas rodovias federais. E agora, olha só, adolescente de 13 anos foge de casa e família mobiliza a cidade para reencontrar a filha. Não sai daí, eu te trago isso e muito mais já já. Voltamos e com esse caso aqui agora, preste atenção, Alice Medeiros de Araújo, de apenas 13 anos, fugiu de casa na última sexta-feira. A família que mora no bairro Independência, na cidade de Petrópolis, está fazendo um apelo para que a menina volte para casa. E talvez você assistindo a reportagem possa ajudar. Veja só. Alice Medeiros Araújo, de 13 anos, fugiu de casa na tarde da última sexta-feira. Não sabe onde o filho da gente está, sabe? A gente fica desesperado. Ela é moradora do bairro Alto Independência, em Petrópolis, e saiu de casa depois de brigar com o pai por causa de um celular. Aí saiu, nunca mais ouvi a Alice, sabe? E o senhor não sabe para onde ela foi? Não sei onde ela foi, não sei. Esta é a segunda vez que Alice foge de casa. Da primeira, chegou a ficar 3 dias sem dar notícias. Desesperado, o pai fez um registro de ocorrência na delegacia. Então tá todo mundo, sabe, colocando no zap, tá todo mundo que, né, tentando me ajudar, mas até agora não tem notícia nenhuma dela. Quem tiver qualquer informação que leve a menina, pode ligar para a delegacia de Petrópolis no telefone 24 2291 0816.
Então, gente, olha aí, quem tiver informação da menina, entre em contato com a família, você viu ali os contatos da reportagem, vamos ajudar essa família a encontrar, acabar com esse drama. E olha, vereadores são afastados da Câmara de Campos por suspeita de compra de votos. A gente volta a falar com a Babi. Bárbara, conta aí, vamos para essa câmera aqui. Quem são esses parlamentares para a gente já informar o povo nesse ano de eleição? Oi, Salu, boa noite para todo mundo. Pois é, infelizmente eles estão vindo para cá, né? Aliás, foi uma ocorrência importante, não pela quantidade de drogas apreendidas, mas justamente pela periculosidade dos detidos. Eles foram identificados como Rafael Quintanilha, de 25 anos, Leandro Gurita, de 30 anos, Aluan Meirelles, de 35 anos, esse é que tem 7 anotações criminais, Peter Júnior, de 20 anos, Douglas Oliveira, de 20 anos, Leonardo dos Santos, de 35 e Tiago de Souza, de 23 anos. Todos eles têm passagem pela polícia, Salu, e foram autuados por formação de quadrilha e tráfico de drogas. Apenas um deles é morador de Búzios. Os outros são moradores de Bangu, no Rio de Janeiro. Eles foram presos em flagrante na rua Risolina Angélica, no bairro Sem Braças, em Búzios. Durante a ação, 4 suspeitos empreenderam fuga, um deles foi capturado. Ele estava inclusive com um radiotransmissor avisando aos comparsas para fugirem também. Os policiais cercaram o local e encontraram todos os outros escondidos em cima do telhado, juntamente com as drogas. 900 pinos de cocaína e uma pistola, Salu. Ok, Bárbara, obrigado pelas informações. Como tem político envolvido com crimes, com corrupção, é triste, né? E olha, para saber o que também é notícia em outras regiões do estado, vamos ao nosso giro pelas cidades. Pode rodar. A Polícia Militar de Nova Friburgo apreendeu nesta segunda-feira 1 quilo de maconha no bairro Granja Spinelli. Segundo a PM, os agentes chegaram até o local após denúncia anônima e flagraram um suspeito fugindo. Ele deixou para trás 2 tabletes da droga. O material foi levado para a delegacia do município. No mesmo dia, desta vez no centro da cidade, um jovem de 21 anos foi detido com 96 trouxinhas de maconha. Ele foi autuado e preso em flagrante por tráfico de drogas. Em Armação dos Búzios, 7 homens foram detidos nesta segunda-feira com 480 pinos de cocaína e 420 sacolés da mesma droga, além de uma pistola, munição e radiotransmissores. Segundo a Polícia Militar, eles foram encontrados em uma residência na rua Risolina Santana, no bairro Sem Braças. Um dos homens ainda tentou fugir pelo telhado, mas acabou sendo capturado. Todos eles foram levados para a delegacia de Arraial do Cabo. Em Macaé, a Polícia Militar apreendeu 21 máquinas caça-níqueis em um imóvel na rua Missionário Salomão Ginsburger, no bairro Miramar. 9 pessoas que estavam no local foram levadas para a delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberadas em seguida. A ação foi desencadeada após denúncias anônimas informando a prática de jogos de azar. Muito bem. Olha, pontos turísticos, monumentos históricos e diversos muros de Petrópolis, na região serrana, continuam sendo pichados. Por isso, os órgãos de fiscalização da cidade têm se unido aí para coibir essa prática que é crime e passível de multa. Veja só. Uma cidade histórica, marcada pelo vandalismo. Absurdo isso aí. Todo lugar é horrível, né? Feio, horrível, horrorosa. Em Petrópolis, a pichação está por todo canto e não perdoa nem mesmo o patrimônio tombado. Seja no Teatro Dom Pedro, no Centro de Cultura Raul de Leone ou até mesmo na estátua do imperador Dom Pedro II. Um dos monumentos mais prejudicados pela pichação em Petrópolis, sem dúvida, é a sede dos Correios e Telégrafos. A construção quase centenária fica na Rua do Imperador e chega a dar dó ver a arquitetura neoclássica, marcada pela tinta spray dos pichadores. A situação revolta moradores. A prefeitura tinha que fiscalizar mais, né? Usar nossa guarda municipal aí, que você anda na cidade aqui à noite, você não vê um guarda à noite na cidade. A pichação é crime de dano ao patrimônio, mas coibir essa prática não tem sido fácil, principalmente sem câmeras de segurança em operação na cidade. É muito difícil, né? Na verdade, nós dependemos muito mais de denúncia, né? Porque dificilmente a gente consegue pegar no flagrante simplesmente com um patrulhamento preventivo. Agora, a Prefeitura está investindo cerca de R$600 mil em uma central de monitoramento. Postes já estão sendo instalados em pontos estratégicos do centro histórico e 40 câmeras devem entrar em operação
em breve. Os postos estão terminando essa semana. A previsão para, na sua totalidade, a segunda quinzena de maio, 100% de funcionamento. Pegar um cara desse, colocar ele para pichar a própria casa, ir lá dentro do quarto dele, pichar a cama, pichar tudo. Olha, hoje tem um filmaço de ação aqui na tela do SBT. Um agente da polícia é vítima de um atentado que o deixa com 80% do corpo dilacerado. Com pretexto de salvá-lo, uma empresa de tecnologia robótica substitui parte de seu corpo por peças mecânicas e o transforma no primeiro policial robô com consciência humana. Robocop é hoje, logo após o programa do Ratinho no Cine Espetacular, um clássico do cinema, você não pode perder. Acabou nosso tempo? Terminou? Passou muito rápido, a gente volta a se falar então amanhã, na sua quarta-feira. Fiquem agora com o SBT Brasil e as notícias do nosso país e de todo mundo. Tchau, tchau, até amanhã.